Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Farmacologia Descomplicada. Aqui quem fala é a professora Angélica Sátiro e hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de farmacodinâmica, com a nossa segunda aula sobre os receptores farmacológicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os canais iônicos, fármacos que interferem com canais iônicos, os receptores catalíticos, como também sobre os receptores nucleares. Então, no nosso organismo, nós temos cerca de 230 tipos de canais iônicos diferentes, dentre os quais nós podemos citar os canais que são operados por voltagem, os canais que são operados por estiramento, aqueles que são operados por ligante e canais operados por temperatura. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dois tipos específicos de canais iônicos, que são os canais que são operados por voltagem e os canais operados por ligante, que nós chamamos também de receptores ionotrópicos. Os canais operados por voltagem, eles não possuem um ligante endógeno. Eles têm sua conformação alterada de acordo com alterações no potencial de membrana. Então, por exemplo, uma despolarização de membrana pode levar à abertura de um canal, promovendo a entrada de um íon ou mesmo a saída de um íon, dependendo do tipo de canal iônico. Então, esses canais eles são regulados por essas alterações que acontecem no potencial de membrana. Vamos falar especificamente de um canal bastante importante, que é o canal de sódio operado por voltagem. Esse canal é essencial para a condução dos impulsos nervosos, por exemplo, seja um impulso doloroso ou outra sensação somestésica, por exemplo, a condução do impulso motor para a realização de uma contração. Tá? Então, esse canal é essencial para o funcionamento correto do nosso sistema nervoso. O canal de sódio operado por voltagem, ele é constituído de 3 subunidades. A primeira subunidade que está destacada é a subunidade alfa. Essa subunidade alfa é a subunidade que forma o poro do canal. Além dela, nós temos mais 2 subunidades beta, essa beta 1 e beta 2, que elas têm uma função regulatória no canal de sódio operado por voltagem. Aqui a gente consegue ver uma ilustração da subunidade alfa, do receptor do canal de sódio operado por voltagem, e nós podemos observar que esse canal ele tem 4 domínios, formados por hélices que atravessam a membrana. Cada um desses domínios ele tem 6 hélices, que são as hélices S1, S2, S3, S4, S5 e S6. Entre as hélices S5 e S6, nós temos uma alça, que está ilustrada, que essa alça é a alça formadora do poro do canal. Além disso, essa alça ela também vai funcionar aí como um filtro de seletividade para esse canal, justamente para que ele transporte o íon sódio. Na imagem, nós conseguimos ver também a hélice 4, que ela está destacada aí de verde, a hélicezinha verde, e essa hélice, ela funciona como um sensor de voltagem. Então, é essa hélice S4 que detecta a alteração que acontece no potencial de membrana. E com isso, vai levar, então, à abertura do canal de sódio. Aqui a gente consegue observar mais uma vez os 4 domínios da subunidade alfa, domínios 1, 2, 3 e 4. E aqui a ilustração de um desses domínios. Então, a gente consegue observar aqui em destaque a hélice S4, que vai ter o sensor de voltagem, e a alça entre S5 e S6, que vai ser aquele filtro de seletividade, e a alça formadora do poro. Nessa imagem, nós conseguimos observar o canal de sódio operado por voltagem em 2 estados, no seu estado fechado e no seu estado aberto.
Nessa imagem, nós conseguimos observar, né, a hélice, que nós vimos lá, a hélice S4, aqui ela está amarela com esses pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos que a gente consegue observar, eles estão representando aminoácidos, né? São aminoácidos polares que estão presentes nesse sensor de voltagem. E aí a gente vai ter a detecção da alteração no potencial de membrana. Então, quando esse potencial de membrana ele sofre uma alteração por algum estímulo, aí os estímulos podem ser um estímulo mecânico, né? Um estímulo elétrico, por exemplo. Isso vai levar a uma despolarização de membrana. Essa despolarização de membrana, ela vai ser percebida, vai ser detectada por esse sensor de voltagem. E isso vai levar a uma alteração na conformação desse canal de sódio, né? A gente está vendo aqui que essa hélice, as hélices S4, elas mudam de posição. Essa mudança de posição, ela leva a uma alteração na conformação desse canal iônico, permitindo, assim, a entrada do sódio, já que esse íon é mais concentrado no meio externo, né? Então o sódio ele vai poder entrar. E esse sódio entrando, ele contribui para que essa despolarização aconteça, né? Para a propagação dos impulsos nervosos. Nessa imagem, nós conseguimos observar, né, diferentes estados do canal de sódio operado por voltagem. Então, aqui no estado de repouso, o canal de sódio no seu estado aberto, né? Esse canal ele tem uma cinética de ativação bastante rápida, né? Ele abre rapidamente. E aqui a gente consegue observar uma outra conformação, que é a conformação do canal inativado. Além disso, o canal de sódio operado por voltagem, ele tem conformações intermediárias entre esses estados. Esse canal pode sofrer o efeito, né, de fármacos que podem bloqueá-lo. Tá? Como exemplo de fármacos que podem bloquear o canal de sódio operado por voltagem, nós podemos citar os anestésicos locais. Os anestésicos locais são fármacos muito utilizados na clínica, né, para impedir a propagação dos impulsos dolorosos, seja num procedimento como, por exemplo, uma exodontia, ou até mesmo em procedimentos cirúrgicos que precisem de uma anestesia, um bloqueio regional, uma anestesia maior, como uma anestesia epidural, por exemplo, que também utiliza anestésicos locais. Então, o anestésico local, para que ele consiga exercer seu efeito, ele precisa atravessar a membrana do neurônio e ele vai causar, então, um bloqueio aqui físico no poro do canal, né? Impedindo, então, que o sódio possa entrar e bloqueando, então, a condução do impulso doloroso. Além dos anestésicos locais, outros fármacos atuam nos canais de sódio operados por voltagem, como, por exemplo, os antiarrítmicos, inclusive a lidocaína, que é um anestésico local, também é utilizada, né, como um antiarrítmico, e antiepilépticos, como, por exemplo, a fenitoína. A segunda classe de canais iônicos que nós vamos falar na aula de hoje são os canais iônicos operados por ligandes, também conhecidos como receptores ionotrópicos. Os canais iônicos operados por ligandes, como o próprio nome diz, eles sofrem uma regulação, né, pela ligação de um ligante. Por exemplo, nessa imagem, o glutamato está agindo aqui em um receptor, que é o receptor NMDA, que é o receptor N-metil-D-aspartato, e o glutamato, que é um neurotransmissor, que é um aminoácido excitatório, ele se liga ao receptor NMDA, causando uma alteração na conformação desse canal, levando à abertura desse canal, permitindo, então, a entrada de sódio ou cálcio, né? Esse receptor NMDA, juntamente com outro receptor do glutamato, que é o AMPA, por exemplo, eles estão envolvidos no processo de consolidação da memória, como um exemplo, né? Que é na potenciação de longa duração. Então, o glutamato ele exerce efeitos excitatórios. Outro receptor, né, que tem uma ativação que medeia processos excitatórios é o receptor nicotínico de acetilcolina. O receptor nicotínico de acetilcolina pode ser encontrado na junção neuromuscular,
nos gânglios autonômicos e em outros locais no sistema nervoso. Aqui nós temos uma representação do receptor nicotínico de acetilcolina, que é encontrado na junção neuromuscular. Esse receptor, ele responde à ação da acetilcolina, sofrendo então a abertura, quando duas moléculas de acetilcolina se ligam nas suas subunidades alfa, esse receptor abre, e abrindo, ele permite então a passagem de cátions, como o sódio e o potássio. Entretanto, a permeabilidade maior aí vai ser para o sódio. Então, quem vai ser predominante aí é a entrada do íon sódio, causando então a despolarização de membrana. Esse receptor lá na junção neuromuscular, no músculo esquelético, ele vai causar a contração do músculo esquelético por uma despolarização que se propaga pela membrana do músculo esquelético, túbulo T e tudo mais, causando então a contração. Aqui a gente está vendo a acetilcolina. Então, a ativação dos canais iônicos operados por ligante é responsável pela maior parte da transmissão sináptica nos neurônios no sistema nervoso central, como também no sistema nervoso periférico. Esses canais representam a transmissão mais rápida que nós temos no sistema nervoso, se a gente for comparar, por exemplo, com receptores metabotrópicos ou outros tipos de receptores. Os efeitos, eles acontecem em escala de milissegundos. Outro exemplo de receptor ionotrópico é o receptor, que é o canal GABA-A, o receptor do ácido gama-aminobutírico. O GABA, o ácido gama-aminobutírico, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, esse canal ele também é um canal iônico operado por ligante, só que quando esse canal ele fica aberto, o íon que permeia é o íon cloreto. Então, entra um íon cloreto, entra carga negativa, causando hiperpolarização de membrana, causando, então, inibição do sistema nervoso central. Como exemplos de fármacos que atuam nesse tipo de canal, nós temos os benzodiazepínicos, como também os barbitúricos, como anticonvulsivantes ou anestésicos gerais, além de outros anestésicos gerais que não os barbitúricos. O etanol também age nos receptores GABA-A, mediando então a transmissão inibitória do sistema nervoso central, sendo responsável aí pelo efeito depressor que o etanol desempenha no ser humano. Falando especificamente do receptor nicotínico de acetilcolina, esse receptor ele é composto por 5 subunidades. São 2 subunidades alfa, como a gente pode observar aqui, uma subunidade beta, uma gama e uma delta. A acetilcolina ela se liga nas subunidades alfa. Cada uma dessas subunidades apresenta hélices que atravessam a membrana. Uma dessas hélices, que é essa hélice azul, é a hélice M2. Essa hélice ela é essencial para a regulação da abertura desse canal iônico. Então, aqui a gente tem a ilustração da hélice M2. E quando as duas moléculas de acetilcolina se ligam às subunidades alfa, essa hélice M2 gira. E esse giro leva, então, à abertura do receptor nicotínico de acetilcolina, permitindo, então, a entrada do íon sódio, que vai levar à despolarização de membrana. É importante falar que os receptores nicotínicos da junção neuromuscular são diferentes, por exemplo, na sua conformação, dos receptores que nós temos nos gânglios autonômicos. Isso permite que, por exemplo, os bloqueadores neuromusculares, que são fármacos utilizados para causar o bloqueio muscular durante procedimentos cirúrgicos, que eles exerçam seu efeito nos receptores nicotínicos na junção neuromuscular, evitando reflexo na cirurgia, por exemplo, sem afetar a função autonômica, sem exercer efeito nos receptores nicotínicos que nós encontramos nos gânglios autonômicos. Outro receptor que eu falei agora há pouco, o receptor GABA-A, que é o receptor do ácido gama-aminobutírico.
a gente consegue observar na figura que esse receptor, ele também é um receptor pentamérico, né? Ele é composto por 5 subunidades. Aqui eu estou mostrando uma das conformações do receptor GABA-A, existe mais de uma. E esse receptor, ele é ativado pelo GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, mas esse receptor ele sofre modulação alostérica por outras substâncias, como, por exemplo, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, o etanol, o isoflurano aqui, que é um anestésico volátil. Essas substâncias, elas potencializam a ação do GABA, né? Por exemplo, o diazepam, ele aumenta a afinidade do GABA pelo receptor GABA-A, aumentando então a frequência de abertura desse canal. Como consequência, vai levar a um aumento da entrada do cloreto, causando os efeitos do diazepam, né? Que é o efeito ansiolítico, hipnótico, que a gente observa com essa classe de fármacos. Então, esse também é um receptor ionotrópico, só que ele medeia a transmissão inibitória no sistema nervoso central. Próximo tipo de receptores que nós vamos falar são os receptores catalíticos. Então, esses receptores, eles têm diferentes classificações, de acordo com o autor que você for estudar no seu livro de farmacologia preferido. Eu coloquei aqui uma dessas classificações em que os receptores catalíticos foram divididos em receptores com atividade ciclase de guanilil, por exemplo, aqui o receptor do peptídeo natriurético atrial, receptores com atividade serina e treonina sinase, por exemplo, o receptor do TGF-beta, receptores com atividade tirosina sinase, por exemplo, o receptor de fatores de crescimento, como também o receptor da insulina, e os receptores que não têm uma atividade catalítica intrínseca. Essa é a via que a gente vai falar que é a via JAK-STAT. Eles precisam de uma enzima que faça essa fosforilação dos resíduos de tirosina, né? Por exemplo, aqui, o receptor da interleucina 6. Aqui nós podemos observar uma via de sinalização, que é dos receptores catalíticos do tipo tirosina sinase, que é a via da RAS, vamos falar sobre ela. Aqui, outra via de sinalização, né, de fatores de crescimento, que é a via da PI3 sinase. E aqui a gente observa a via de sinalização de uma citocina, que é a via JAK-STAT. Então, nós vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas vias. Então, vamos começar falando sobre os receptores com atividade sinase de tirosina. Esses receptores, eles respondem a ligandes endógenos como a insulina, os fatores de crescimento, como fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento de fibroblastos, como também as efrinas. Com exceção do receptor da insulina, que esse receptor da insulina ele já é um dímero, né? Os demais receptores eles são cadeias polipeptídicas simples, únicas. Quando esses receptores estão no repouso, eles são monômeros, e quando eles são ativados pelo ligante, que é o que a gente observa aqui, esses receptores eles dimerizam. Essa dimerização com a ativação pelo ligante ativa, então, a atividade catalítica desse receptor. E qual é a atividade catalítica desse receptor? É justamente a atividade sinase de tirosina. Então, esses receptores, eles vão ter uma autofosforilação dos seus resíduos de tirosina, passando, então, para o estado ativado, né, onde eles vão poder fosforilar mais resíduos de tirosina e, a partir daí, poder interagir com proteínas, que nós vamos falar que são proteínas com o domínio SH2. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de um receptor com atividade de sinase de tirosina, por exemplo, um fator de crescimento, né? Então, quando esses receptores são ocupados pelo ligante, eles dimerizam e acontece essa autofosforilação. Então, eles vão fosforilar os resíduos de tirosina.
Com isso, esses receptores eles podem interagir agora com proteínas que têm um domínio chamado domínio SH2. Como exemplo, a gente tem aqui uma enzima, que é a fosfolipase C-gama, que tem esse domínio SH2. A fosfolipase C-gama, ela vai levar, então, à ativação da PKC e a um aumento dos níveis de cálcio intracelulares. Aqui eu vou falar de outro exemplo. Então, quando esse receptor novamente é ocupado por ligante, dimeriza e causa, então, a fosforilação dos resíduos de tirosina, ele pode interagir com uma proteína que tem o domínio SH2, que é a GRB2, né? É um exemplo, né, de outra proteína com domínio SH2. A GRB2, ela funciona como uma proteína adaptadora. Ela vai adaptar o quê? A ligação de uma proteína que é a SOS. A SOS é um GEF. Os GEF são fatores trocadores de nucleotídeo guanina. E essa GEF, essa SOS, ela vai fazer a troca de nucleotídeo guanina de uma pequena proteína G, que é a RAS. Diferentemente das proteínas G que nós vimos na sinalização dos receptores metabotrópicos, que eram triméricas, a RAS é um exemplo de pequena proteína G, né? Ela é uma proteína monomérica. Então, é como se fosse só aquela subunidade alfa que a gente viu dos receptores acoplados à proteína G, dos metabotrópicos. Então, essa RAS, sozinha, ela não consegue fazer a troca do GDP por GTP. Quem vai fazer esse auxílio, né, para essa troca é justamente a SOS. Então, a GRB2, né, atua como adaptador para a ligação da SOS, e a SOS vai fazer a troca do GDP pelo GTP na RAS, ativando então essa pequena proteína G. A RAS, uma vez ativada, ela vai poder então se ligar em uma outra proteína, que é essa enzima, que é a RAF, né, ativando a RAF, e a RAF, uma vez ativada, ela pode então fosforilar uma enzima que é a MEC. Estando fosforilada e ativada, a MEC ela vai fosforilar e ativar uma proteína ativadora, uma proteína sinase ativadora de mitógeno, que é a MAP-sinase. A MAP-sinase ela vai poder migrar pelos poros, né, da membrana nuclear e acessar o núcleo, onde então ela vai regular o processo de transcrição gênica. Essa via é uma via bastante comum, né, dos receptores sinase de tirosina e uma via importantíssima para os seres humanos. Aqui a gente consegue observar a RAS, né, sofrendo a troca do GDP pelo GTP. Aqui a gente não consegue observar a SOS auxiliando nesse processo, tá? Mas ela está aí. E a RAS ativada, né? Então, uma vez ativada, ela ativando aí a RAF. E a RAF fosforilando e ativando a MEC, e esta fosforilando e ativando a proteína ativadora de mitógeno, que é a MAP-sinase. Essa RAS, ela não vai poder ficar ativa durante muito tempo, então ela vai sofrer aquele processo de inativação, semelhante ao que a gente observou com as proteínas G triméricas dos receptores metabotrópicos. Só que essa RAS, ela não consegue fazer a hidrólise do GTP. Então, para isso, ela vai precisar de auxílio também, né, que é de uma GAP, que é uma proteína ativadora da atividade GTPase. E essa GAP, né, vai ativar essa atividade GTPase, né, hidrolisando então o GTP, produzindo então GDP mais fosfato. Então, ela leva a RAS para o estado inativo. E isso é essencial para a homeostasia nessa célula. Como eu falei, essa é uma via muito importante, né, para a regulação, para a homeostasia, né, no nosso corpo, porque ela é importante para regular a proliferação celular.
Quando acontecem mutações oncogênicas que fazem com que a RAS ou esse receptor tirosina sinase eles fiquem constitutivamente ativados, o que é essa ativação constitutiva? É quando, na ausência do ligante, esse receptor fica ativado. No caso, a RAS também fica ativada constitutivamente. Isso pode levar a uma ativação da maxinase e pode levar à proliferação tumoral. Inclusive, essa é uma via muito importante para o desenvolvimento de vários tipos de câncer e, por isso, ela é alvo de vários antineoplásicos, né, que atuam no tratamento de diferentes tipos de câncer. Outro receptor que tem atividade sinase de tirosina é o receptor de insulina. A insulina, ela também ativa a via da RAS, que a gente viu anteriormente, né? Além disso, a gente consegue observar aqui que o receptor da insulina, ele já é um dímero, né? Diferente dos outros receptores que nós vimos anteriormente. E outra via, né, que pode ser ativada aqui é quando a insulina ela se liga a esses receptores, né, causa a fosforilação dos resíduos de tirosina, como nós já vimos anteriormente. Ela recruta a IRS, tá certo? Que é um substrato de regulação da insulina, e essa IRS ela vai ativar a enzima PI3 sinase. Essa via, né, a PI3 sinase, ela vai fazer a transformação de um fosfolipídio de membrana, que é o PIP2, no PIP3. Então, não é IP3, como a gente viu lá nos receptores acoplados à proteína GQ. Aqui a gente está falando do PIP3. Essa ativação, esse aumento dos níveis de PIP3, vai levar, então, à ativação da AKT, e a AKT, ela vai promover diferentes eventos nessa célula. Um deles, por exemplo, se a gente estiver falando do músculo esquelético ou no tecido adiposo, vai ser a translocação do GLUT4 para a membrana. GLUT4 são proteínas transportadoras, carreadoras, que fazem a difusão facilitada da glicose. Elas são importantes para que a glicose ela possa entrar na célula muscular esquelética, como também na célula no tecido adiposo. Então, aí é essencial o papel dessa via para que aconteça essa translocação da glicose, do GLUT4 com a entrada da glicose na célula. Além do transporte da glicose, a gente também vai ter aumento da síntese do glicogênio, aumento da lipogênese, uma redução da gliconeogênese, como também uma redução da lipólise, mediada por essa via. Alguns receptores catalíticos, eles têm uma atividade que é a atividade sinase de serina e treonina, ou seja, eles fosforilam os aminoácidos serina e treonina. Como, por exemplo, a gente tem os receptores do fator beta transformador de crescimento, que é o TGF-beta, que é uma citocina bastante importante no nosso corpo, né? Desde o processo do nosso desenvolvimento embrionário até a regulação do nosso sistema imunológico, no crescimento, na diferenciação e proliferação celular. Então, esse fator, esses receptores, né, a ativação desses receptores pelo fator transformador beta, vão levar à regulação da morfogênese e transformação. Então, esse receptor apresenta-se com duas isoformas de proteína receptora, que são os monômeros 1 e 2. Então, quando o TGF-beta ele se liga aos seus receptores, né, acontece então a dimerização dos monômeros 1 e 2, e isso leva à fosforilação do monômero 1. E essa fosforilação acontece justamente nos resíduos de serina e treonina, né, nos aminoácidos serina e treonina. Com essa fosforilação desse monômero 1, esse receptor agora vai recrutar uma proteína que é a SMAD,
E a SMAD ela vai poder, então, penetrar pelos poros do núcleo, né, interferindo, então, nos processos, na transcrição gênica, né, e contribuindo nos processos de morfogênese e de transformação. Além desses receptores, nós temos também os receptores de citocinas, né, como interferon gama, hormônio do crescimento, prolactina. E essas citocinas ou esses hormônios, eles vão agir, né, de uma forma muito mais direta que a via da RAS para mandar o sinal para o núcleo para regular a transcrição gênica, né? Eles vão atuar por uma via diferente que é a via JAK-STAT. Esses receptores atuam por essa via porque eles não têm uma atividade catalítica intrínseca. Então, o receptor sozinho, ele não é capaz de fazer a sua autofosforilação. Quando uma citocina se liga ao seu receptor, por exemplo, aqui a interleucina 6, então esse receptor dimeriza, né, semelhante ao que nós observamos anteriormente. Com essa dimerização, acontece, então, um recrutamento de uma enzima que é a Janus-cinase, que é a JAK. Como esses receptores não conseguem fazer a fosforilação, quem faz essa fosforilação é justamente a JAK. Então, a JAK ela vai fazer a fosforilação do receptor, tá? E a JAK fosforilada agora fica ativa. E o que essa JAK fosforilada vai fazer? A JAK ela vai, então, recrutar as STATs. Aqui a gente observa as STATs se ligando nas JAKs. E essas JAKs vão poder fazer, então, a fosforilação dessas STATs. STATs, né, como está vendo aqui, são transdutores de sinal e são ativadores de transcrição. Então, essas STATs agora fosforiladas, elas ficam ativadas. E com isso, elas agora vão sofrer um processo de dimerização. Aqui a gente observa o dímero das STATs já formado pela ativação pela fosforilação. E esse dímero, né, vai então regular transcrição gênica, como nós vimos em outras vias anteriores. Vamos falar agora dos receptores catalíticos que têm atividade ciclase de guanilil. A atividade ciclase de guanilil é a atividade de transformar GTP em GMP cíclico. Então, nós vamos falar dessa atividade, né, pelo receptor dos peptídeos natriuréticos, ANP, BNP e CNP, que transformam GTP em GMP cíclico, como também vamos falar do receptor do óxido nítrico, que é a ciclase de guanilil solúvel, né, que é ativada pelo óxido nítrico e transforma GTP em GMP cíclico. Então, esses receptores são os receptores, como eu falei, do óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás lipossolúvel que é produzido por enzimas chamadas de NO-sintases ou sintases do óxido nítrico. E ele desempenha papéis muito importantes no nosso corpo. Existem 3 enzimas NO-sintases diferentes: a endotelial, a neuronal e a indusível. A endotelial, o óxido nítrico produzido pela NO-sintase endotelial é bastante importante para o estado de vasorrelaxamento, importante na regulação da pressão arterial. Inclusive, medicamentos que são os nitrovasodilatadores, eles são doadores de óxido nítrico, né? Atuam, por exemplo, tratando a angina. O óxido nítrico também está envolvido, por exemplo, no processo de ereção peniana, né, onde ele vai causar vasodilatação, levando à ereção peniana. Temos também os agonistas, né, dos receptores dos peptídeos natriuréticos. Então, os peptídeos ANP, BNP e CNP. O ANP, que é o peptídeo natriurético atrial, ele é produzido
né, nos átrios, em especial no átrio direito, e ele é secretado a partir dos grânulos de armazenamento atriais em resposta à expansão do volume, como também como uma resposta ao estímulo por hormônios vasopressores. Esse peptídeo, ele promove vários efeitos que culminam com a redução da pressão arterial, como a diurese, a natriurese, como também a vasodilatação. O BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, ele é produzido pelos ventrículos. Essa produção ela acontece em resposta à sobrecarga de volume. E o BNP ele é importante na redução da pressão arterial, como também ele atenua a hipertrofia e a fibrose cardíaca. O CNP, que é o peptídeo natriurético tipo C, ele é produzido tanto no cérebro quanto em células endoteliais e ele é importante para estimular o crescimento de ossos longos. Inclusive, experimentos demonstram, né, em camundongos que tiveram o nocaute, né, foram nocauteados para o gene do CNP, né, o receptor NPRB, esses camundongos eles apresentaram nanismo, mostrando a importância, né, desse CNP no crescimento. Então, vamos começar falando aqui dos receptores desses peptídeos natriuréticos, né? Quando eles são ocupados pelo ligante, esses receptores, eles pela sua atividade, ciclase de guanilil, transformam GTP em GMP cíclico. E o GMP cíclico ele vai atuar em alvos como a proteína sinase G, né, a PKG, como também regular o funcionamento de fosfodiesterases. Em relação à ciclase guanilil solúvel, é importante que falemos sobre como acontece o processo de produção e liberação do óxido nítrico. Como exemplo, aqui eu coloquei a geração do NO em resposta à histamina. A histamina é um altacoide, é uma substância que vai ter uma ação local, está envolvida em diversos eventos fisiopatológicos, um deles nas respostas de alergia, por exemplo, é um conhecido vasodilatador. Mas então, como é que a histamina ela causa vasodilatação? A histamina age em receptores H1 nas células endoteliais. Nessas células, os receptores H1, eles são acoplados à via GQ. E nós já vimos que essa via GQ é uma via que ativa fosfolipase C-beta, quebra PIP2 em IP3 e DAG. Caso quem esteja assistindo essa aula agora tenha perdido essa aula, o vídeo anterior a esse, né, fala justamente dos receptores metabotrópicos. E com isso, a gente vai ter uma liberação de cálcio dos estoques intracelulares, né, do retículo endoplasmático, e vamos ter uma resposta mediada por PKC, né, com a entrada de cálcio pelos canais de cálcio operados por voltagem na membrana. Então, como consequência, nós vamos ter um aumento da concentração de cálcio no citosol. Esse cálcio aumentado no citosol, ele vai se complexar, então, com a proteína calmodulina, que a gente observa aqui. A calmodulina ela é ativada quando 4 íons cálcio se ligam a ela. E esse complexo cálcio-calmodulina, na célula endotelial, vai estimular uma enzima que é a ENOS, que é a isoforma endotelial da sintase do óxido nítrico ou NO-sintase. Como eu falei, existem 3 isoformas da NOS, tá? Essa aqui é a isoforma endotelial. Então, a ENOS, a isoforma endotelial da NOS, ela vai utilizar o aminoácido L-arginina juntamente com o oxigênio molecular para catalisar a transformação da L-arginina em óxido nítrico, que é o NO, mais citrulina. Não confunda óxido nítrico com óxido nitroso. Então, esse aqui é o óxido nítrico.
O óxido nítrico, ele é um gás lipossolúvel. Então, ele tem uma facilidade de atravessar membranas biológicas. Assim, ele pode atravessar a membrana da célula endotelial, como a gente viu, chegando até a célula muscular lisa. Vamos pensar aqui, por exemplo, uma célula muscular lisa vascular, porque estamos falando de vasodilatação mediada pelo NO. Então, esse óxido nítrico, ao chegar na célula muscular lisa, ele vai encontrar o seu receptor, que é uma ciclase de guanilil. Semelhante ao que a gente observou com o receptor do peptídeo natriurético atrial, essa ciclase de guanilil, ela transforma o GTP em GMP cíclico, aumentando os níveis citosólicos de GMP cíclico. Com o aumento desse nucleotídeo cíclico, nós vamos ter a ativação da PKG, e a PKG ela vai promover diferentes efeitos nessa célula muscular lisa, como a abertura de canais de potássio, o que leva a uma hiperpolarização. Essa hiperpolarização provoca, então, fechamento de canais para cálcio operados por voltagem, inibindo a entrada de cálcio. A PKG, ela ativa bombas de cálcio na membrana plasmática, como também bombas de cálcio no retículo endoplasmático. Na membrana plasmática, essa bomba de cálcio vai levar o cálcio para fora da célula muscular lisa. E no retículo endoplasmático, vai ativar aqui a cerca, que é a ATPase de cálcio do retículo, levando o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, no caso aqui endoplasmático, que é músculo liso. E com isso, a concentração de cálcio no citosol, ela diminui. Só o fato da concentração de cálcio no citosol diminuir já é um fator que promove a vasodilatação. Além disso, essa PKG no músculo liso vascular também vai inibir a fosfatase, vai ativar a fosfatase da cadeia leve de miosina. A fosfatase da cadeia leve de miosina, ela promove a desfosforilação da cadeia leve de miosina. Essa desfosforilação da cadeia leve da miosina, ela vai reduzir a atividade ATPase da cabeça da miosina, e isso tem como consequência uma menor interação entre actina e miosina. Somado à redução do cálcio intracelular, que agora não pode ligar na calmodulina, não pode ativar a sinase da cadeia leve de miosina, nós vamos ter como consequência disso o relaxamento. Como a gente está falando em músculo liso vascular, em resposta à histamina, então a gente vai ter o vasorrelaxamento, o que contribui, então, para a vasodilatação, que é promovida pela histamina, tão conhecida vasodilatadora. Os próximos receptores, nossos últimos receptores, são os receptores nucleares. Esses receptores também podem ser chamados de fatores de transcrição ativados por ligantes, justamente porque eles vão alterar a transcrição gênica. Os receptores nucleares, naquela escala temporal que eu falei nessa aula hoje, eles são aqueles que vão ter os efeitos que vão demorar mais para aparecer. Pode demorar de horas até mesmo dias para a gente observar efeito farmacológico mediado por receptor nuclear. Os ligantes dos receptores nucleares são lipossolúveis, porque esses receptores são receptores intracelulares. Apesar do nome receptor nuclear, nem sempre esses receptores vão estar no núcleo. Esses receptores podem estar também no citosol. E, ao serem ativados, eles podem migrar para o núcleo, onde eles vão regular a transcrição gênica. Como exemplo de substâncias que agem em receptores nucleares, nós temos a vitamina A e a vitamina D, que são vitaminas lipossolúveis, os glicocorticoides, como por exemplo o cortisol, mineralocorticoides, como por exemplo a aldosterona, e lipídios endógenos.
A ativação desses receptores, como eu falei, vai regular, então, a transcrição gênica. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura dos receptores nucleares. Esses receptores, eles têm regiões específicas, né, que cada uma tem uma função diferente. Então, a gente começa falando da extremidade N-terminal em direção à extremidade C-terminal. A primeira região é essa região N-terminal, que é a região AF1, que é uma região coativadora que é independente de ligante. Então, nessa região, a gente pode ter a ligação a outros fatores de transcrição, né, o que pode levar à modificação da ligação, como também da atividade desse receptor. A segunda região é o domínio de ligação ao DNA. Nessa região, a gente tem duas alças, né, que são ricas em estruturas chamadas dedos de zinco, que são alças que são ricas em cisteína, ou mesmo cistina, histidina, nessa cadeia de aminoácidos, e que elas mantêm uma conformação específica, né, pela ligação ao zinco. Essa região é uma região extremamente conservada e é a região onde a gente vai ter a ligação ao DNA. Então, é como o receptor reconhece o DNA. A próxima região é a região da dobradiça. Então, como o próprio nome diz, ela vai funcionar como uma dobradiça, conferindo uma flexibilidade a esse receptor nuclear, o que permite com que ele assuma diferentes configurações, e isso vai dar a possibilidade da dimerização. Então, nós vamos ver que esses receptores eles sofrem dimerização, como também possibilita a ligação ao DNA. E nessa extremidade aqui, próximo do C-terminal, já a gente tem a região AF2, que é uma região coativadora, só que ela é dependente do ligante. Então, é nessa região onde o ligante ele vai se ligar para ativar o receptor nuclear. Os receptores nucleares, eles são classificados, vamos dividir aqui em classe 1 e classe 2. Os receptores de classe 1 são receptores para hormônios esteroides, né, tanto os glicocorticoides quanto os mineralocorticoides. Receptores para estrógeno, progesterona, como também para andrógeno. Então, quando esses receptores eles não estão ligados ao seu ligante, eles encontram-se no citoplasma, né? E lá eles podem estar ligados à proteína de choque térmico, como também a outras proteínas ou no citoesqueleto. Quando esses receptores são ativados, eles formam homodímeros, né? E esses homodímeros, eles sofrem a translocação, atravessam o poro do núcleo, né, e aí eles vão poder alterar a transcrição gênica, né, por transativação ou transrepressão de genes. Como exemplo, aqui a gente tem receptores de glicocorticoides, né, que estão presentes em grande parte, né, das nossas células, do nosso corpo, representado aqui pelo cortisol como ligante. Então, quando o cortisol ele atravessa a membrana, que ele é um hormônio lipossolúvel, né? Então, ele se liga ao receptor, que é o receptor de glicocorticoide, e sofre o processo de dimerização, né? Então, aqui a gente vê que ele forma um homodímero. E essa dimerização, né, o receptor já no núcleo, ele vai se ligar, então, ao DNA, numa região que é o elemento regulador dos glicocorticoides, de forma que ele pode tanto ativar a transcrição gênica quanto inibir. Então, pode aumentar a tradução em uma determinada proteína, como pode inibir a tradução em determinada proteína em seguida. Os receptores de classe 2 são receptores para lipídios endógenos, como os receptores PPAR, LXL, FXR ou do androstano, né, o K. Esses receptores eles operam como heterodímeros, né? Diferente do que a gente viu com os receptores de classe 1, eles formam heterodímeros com o receptor retinoide, que é o RXR. Em particular, um subgrupo dos receptores de classe 2 são os receptores do hormônio da tireoide,
da vitamina D, como também do ácido retinóico. Esses receptores, eles formam obrigatoriamente dímeros com o RXE, o receptor retinoide, e eles têm um papel na sinalização endócrina. Nessa imagem, a gente consegue observar o dímero, né, formado pelo receptor pregnano com o receptor retinoide, o ligante ativando aqui o receptor pregnano. Nesse caso, o ligante aqui é a atorvastatina. E por meio de coativador, né, a gente vai falar em seguida que os receptores podem operar com coativadores ou correpressores. Então, por meio de uma ativação pelo coativador, a gente vai ter aqui o estímulo para a transcrição gênica. Na nossa aula de farmacocinética, nós vimos que isso aqui leva a um aumento da síntese, né, da expressão da enzima do citocromo P450, que é a CYP3A4, que vai funcionar aqui no processo de indução enzimática, metabolizando a atorvastatina. Como eu falei, os receptores nucleares eles podem operar, né, com auxílio de correpressores ou coativadores. O correpressor ele faz o silenciamento gênico, ele impede a transcrição gênica. Então, alguns receptores que estão lá no núcleo, eles estão ligados a correpressores, né, fazendo esse silenciamento gênico. Nesse exemplo aqui, quando o ligante ele se liga ao receptor, esse correpressor ele pode ser, então, removido, acontece uma mudança na conformação e, pela ação do coativador, isso dá início, então, à transcrição gênica. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós concluímos a aula de receptores farmacológicos, né? Caso tenham dúvida, pode deixar a sua dúvida nos comentários, que ela será respondida. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com algum colega que também gosta de farmacologia. Obrigada e até a próxima aula.